Olá, vamos então falar agora de um novo tópico dentro da mecânica de sólidos. Vamos falar sobre análise das deformações. Obviamente que uma deformação é uma consequência de uma tensão aplicada, de uma força que gera uma tensão e essa tensão gera uma deformação. Nós numa fase posterior, desculpem, numa fase posterior da cadeira vamos falar sobre a lei Duke, que é justamente a lei que vai permitir relacionar tensões e deformações em elasticidade linear, mas para já vamos unicamente falar da análise das deformações e vão reparar que existe uma grande analogia entre aquilo que podemos usar para analisar as deformações e as tensões. Obviamente que são quantidades físicas completamente distintas. Uma coisa são tensões que são fisicamente podemos ver como uma força sobre uma área, ainda que muito pequenina, e portanto é medida em Pascal, Newton por metro quadrado. Outra coisa são deformações que na verdade não têm unidade, pois é uma dimensão sobre outra. E, portanto, por vezes mede-se em percentagem ou coloca-se metro sobre metro, milímetro sobre milímetro. Portanto, as deformações, elas vêm de nós conhecermos o deslocamento de um determinado ponto, num instante inicial e num instante final. Temos que distinguir aqui, e vamos distinguir aqui num slide mais à frente, aquilo que são os deslocamentos do corpo rígido, ou seja, quando eu atiro um objeto de um ponto ao outro e esse objeto nessa viagem não sofre qualquer deformação, ou seja, a distância relativa entre os vários pontos do corpo mantém-se a mesma no instante inicial e no instante final. Portanto, isso é aquilo que é um deslocamento de corpo rígido, e isso será objeto da mecânica aplicada no segundo semestre. Mas, quando a distância relativa entre dois pontos num corpo sofre alteração, aí sim vamos ter as deformações. Portanto, e é com esse caso que nós estamos aqui preocupados e vamos analisar aqui na mecânica dos sólidos. Vamos ter as mesmas hipóteses simplificativas que tínhamos na análise das tensões, ou seja, que o corpo é homogéneo, as propriedades materiais são constantes em qualquer ponto do corpo que estamos a analisar. Vamos considerar que o material é isotrópico, que é contínuo e por aí fora. Portanto, isto mantém-se, não é? A forma como o material responde ou deforma-se após a aplicação de uma tensão é algo que depende das propriedades materiais, mas isso, como eu já referi, será algo que vamos avaliar com a lei Duke e, portanto, será uma matéria mais para frente a seguir a esta das deformações. Portanto, uma vez mais, as hipóteses simplificativas vão se manter em relação àquilo que vimos na análise de tensões e aqui na mecânica dos sólidos vamos sobretudo analisar aquilo que são as deformações infinitesimais, ou seja, não vamos considerar aqui grandes deformações porque isso implicaria em estarmos aqui com não linearidades que não vamos considerar para já no segundo ano. No quarto ano vamos falar sobre a mecânica não linear dos sólidos e aí vamos considerar grandes deformações. Portanto, para já vão reparar nos exercícios que iremos fazer que o valor das deformações será sempre muito pequenino. Um princípio muito importante que vamos considerar para analisar as deformações é este, da sobreposição de efeitos, ou seja, se eu tiver várias forças a aplicar num corpo e cada uma dessas forças induzir a uma tensão e uma deformação, eu posso analisar cada uma dessas cargas de forma individual e somar os seus efeitos, está bem? Depois vamos falar sobre isto aqui uns slides mais à frente. Portanto, então, em relação a de onde vai aparecer a definição do que vamos ver, que será o tensor das deformações. Portanto, vamos ver como é que o tensor das deformações aparece. Portanto, vamos começar aqui com um exemplo muito simples. Eu tenho este corpo de geometria arbitrária e vou analisar este ponto P. Este ponto P
vai, numa configuração deformada do nosso corpo, adquirir aquela posição P', e portanto reparem que esta distância, ou este vetor do ponto P ao ponto P', vai ter então uma variação na posição nos três eixos cartesianos, e com isso então vou definir o que eu chamo de campo de deslocamento. Portanto, U relacionado com X, V com a coordenada Y e W. Todavia, qualquer um das três componentes do campo de deslocamentos, U, V e W, são função das três coordenadas dos nossos eixos cartesianos. E, portanto, o que nós vamos fazer aqui é definir uma variação muito pequena, portanto, já tínhamos referido que são deformações infinitesimais. E, portanto, num instante seguinte, vamos considerar então que o campo de deslocamentos U, V e W sofre uma variação infinitesimal, mas você já tem esse conhecimento do cálculo, a função U, ou seja, o deslocamento U, ele é função dos três eixos cartesianos, x, y e z. Então, quando eu quero calcular esta pequena variação infinitesimal, eu tenho que fazer aquilo que é a derivação implícita, ou derivação em cadeia, ou seja, a derivada do campo de deslocamentos da componente U do campo de deslocamentos vai depender então destas derivadas parciais em relação a x, y e z. E, portanto, tenho que aplicar o mesmo para a componente V e para a componente W. E, portanto, conseguem reparar aqui que existe um padrão, não é? Temos aqui as derivadas das três componentes do campo de deslocamentos em ordem a x, y e z. E, portanto, o que eu vou fazer é agrupar as três equações anteriores num formato onde eu tenho este vetor, aqui uma matriz 3x3 com esses componentes que multiplicam depois por um vetor com dx, dy e dz. Portanto, esta matriz 3x3 tem um nome que é o gradiente de deslocamentos e que dá uma deformação total. Okay? E vai ser a partir dessa deformação total que vamos obter o nosso tensor das deformações. Porquê? Porque vimos no slide inicial que há deslocamentos que geram o tal movimento de corpo rígido, o tal movimento sem qualquer deformação, e temos depois a parte dos deslocamentos que é de fato a parte que gera deformação. E por isso, uma operação matemática bastante simples que nós vamos fazer é separar este gradiente dos deslocamentos. Portanto, recordam-se do conceito de gradiente, que são as derivadas, e portanto este vetor é o gradiente dos deslocamentos, porque temos aqui as derivadas do V e W. E vou então separar este gradiente numa parcela que é simétrica, estão a ver? E depois o resto vai ser uma parcela que, somada a esta, vai dar o original, que é uma parcela antissimétrica. Portanto, reparem que temos aqui o oposto desses termos. Em termos físicos, o que temos aqui então nesta parte simétrica é a parte que tem a deformação, ou seja, é aquilo que eu consigo extrair do gradiente de deslocamentos que corresponde efetivamente a deformações. A tal parcela antissimétrica apenas vai corresponder àquilo que são rotações, ou seja, eu separo um corpo que esteja a deformar, a transladar e a rodar nestas duas parcelas, e esta parcela claramente não nos interessa na mecânica dos sólidos, porque nós na mecânica dos sólidos só queremos a parte que corresponde a uma deformação efetiva. E já estão a ver que temos aqui uma matriz que é simétrica, e se recordarem do tensor das tensões, o tensor das tensões também era simétrico. E aqui começam a ver que vai haver uma clara analogia entre a análise de tensões e deformações, porque na verdade o que temos aqui vai dar origem ao nosso tensor das deformações. Portanto, reparem então no que temos aqui. Portanto, há esta parcela que é a derivada do campo de deslocamentos da componente U do campo de deslocamentos em ordem a x, será a minha deformação,
segundo x. E agora vamos utilizar então a letra ε para as chamadas deformações lineares ou deformações normais, também há quem chame isso. E vamos agora utilizar o gama, ok? Portanto, eu fiz ali sem querer tirar isto. Vamos chamar ao gama as deformações de corte ou distorções angulares, ok? Isso vai ser mais percebido no slide seguinte, mas basicamente nós vamos ter aqui na diagonal algo que fisicamente conseguem perceber do ensaio de tração, por exemplo, ou seja, nós no ensaio de tração estamos a aplicar uma força e a provocar uma tensão numa determinada direção, na direção do ensaio, e depois vai haver uma deformação que corresponde justamente a essa tensão aplicada. Portanto, temos aqui na diagonal deformações lineares ou deformações normais que também poderão ser deformações de tração ou de compressão. Portanto, muito análogo às tensões normais que podem ser de tração ou compressão. E as deformações de corte que também vão se relacionar muito com as tensões de corte, porque uma tensão de corte vai provocar uma variação angular de um determinado segmento que seja horizontal, por exemplo, e através de uma tensão de corte ele passa a ter uma inclinação, e será este ângulo na deformação que é a minha distorção angular. Tá bem? E é por isso que vocês tanto verão o termo deformação de corte ou distorção angular. Portanto, corresponde justamente a mesma coisa. Eu chamo a atenção aqui para esta questão de termos aqui esses dois termos em soma e este no meio. Portanto, há aqui duas formas de representar o tensor das deformações. Vocês em algumas publicações vão reparar que existe aqui epsilon xy, como aparece aqui embaixo, e em algumas aparece gama xy sobre 2. O que é preciso ter em conta então é que, por exemplo, eu vou agarrar aqui no caso do gama xy, portanto, gama xy sobre 2, que é igual ao gama yx, portanto esse tensor é simétrico, será igual ao epsilon xy. Portanto, é uma correspondência. Há quem chame isso o tensor das deformações de engenharia e o outro não. Portanto, em termos físicos, então, para isso ficar mais claro, a distorção angular, portanto, a componente fora da diagonal do tensor, vai corresponder, estão a ver aqui o epsilon xy, que é o gama sobre 2, portanto, vai corresponder a uma distorção angular, mas a parte da deformação linear, que está o epsilon x, que é o du dx, e temos aqui o epsilon y, que é o dy. Portanto, então o que nós fizemos foi decompor o gradiente do deslocamento numa componente simétrica que vai corresponder então ao nosso tensor das deformações. Portanto, recordando aqui atrás então a esse tensor das deformações que não tem unidades, ok? Que fique claro. E depois uma componente que iremos desprezar, que tem a ver com a rotação do corpo em corpo rígido, que é justamente esta parcela. Portanto, nós não vamos utilizar isso nos nossos cálculos, vamos focar sobretudo nesta componente que corresponde à parte simétrica do gradiente dos deslocamentos, e vamos agora chamá-lo então de tensor das deformações. Este slide é um slide que nós não iremos aprofundar muito, tá bem? Mas que, para ficarem com esta noção importante, vocês reparem que na teoria das deformações nós temos um corpo que está inicialmente no seu estado inicial, não deformado, e depois cada um dos diversos pontos, não é, do nosso corpo vai deformar, e por nosso tensor das tensões ser consonante com uma deformação compatível. O que é que eu quero dizer com isso? Para eu garantir que após deformação o nosso corpo continua a ser um contínuo, ou seja, que o meu campo de deslocamentos faça com que o corpo continue íntegro, portanto que não se divida, nós temos que garantir então que o tensor das deformações produza ou represente deformações compatíveis, está bem? Eu quero este caso, porque este caso fisicamente não faria sentido.
E por isso, há aqui alguma matemática para deduzir estas equações, e para isso, portanto, este slide remete para o livro do professor Dias da Silva, quem quiser aprofundar muito, mas fazendo aqui um sumário em apenas 6 equações, serão estas equações diferenciais que irão permitir então que um determinado tensor das tensões produza um campo de deformações compatível, ou seja, que garanta que o corpo, após a sua deformação, seja íntegro, okay? Que não se parta aos bocados. As deformações são extremamente importantes em engenharia, não é? Como devem imaginar, e por isso são utilizadas em mecânica experimental aquilo que são os extensómetros. E o que é que são os extensómetros? Vamos imaginar que uma determinada ponte é dimensionada, começam a passar lá carros e pessoas, e eu quero determinar se em determinado sítio daquela ponte se ela está a deformar mais ou menos. Ou seja, eu consigo, através dos tais extensómetros, e não se preocupem que eu vou fazer depois uma aula prática onde vou explicar o que é que são os tais extensómetros, mas são dispositivos que, através de resistências elétricas, permitem medir a deformação, ok? E com essas deformações nós depois vamos conseguir, através da lei Duke, calcular tensões e verificar se as tensões estão, por exemplo, abaixo de uma tensão de ruptura de um determinado material. Portanto, ao fim e ao cabo, tudo isto que nós andamos a aprender é para que no futuro consigam dimensionar componentes com segurança que não entrem em ruína estrutural. E esses tensómetros, naturalmente, são colocados numa determinada direção, segundo X ou a 45 graus, e portanto é muito importante que nós consigamos, especialmente no caso das deformações, perceber como é que as deformações numa determinada direção vão se relacionar com o tensor das deformações. Portanto, e o que é feito, na verdade, nada mais é que projetar o vosso tensor das deformações multiplicando pelo vetor dos cossenos diretores atrás e à frente. E, portanto, reparem que multiplicar aqui atrás e à frente do tensor, portanto, imaginem que eu tenho aqui o tensor, não é? Que nós vimos nos slides anteriores. E agora vou multiplicar pelo vetor dos cossenos diretores, portanto, eu vou definir aqui este vetor, que é o nosso vetor n, não é? Que já o conhecem bem. E, portanto, vamos multiplicar aqui o vetor n antes do meu tensor das tensões, portanto, 1 por 3, na verdade, e aqui o n transposto, que será um vetor, vou pôr aqui o transposto, que será então um vetor 3 por 1, portanto, 1 por 3, 3 por 3, 3 por 1, portanto, o resultado desta operação será um escalar, que é uma deformação, ok? Numa determinada direção. Portanto, basta então, se for, por exemplo, a direção a 45 graus, com o eixo XY, pôr aqui cosseno de 45, seno de 45 e 0, se não tiver inclinação segundo Z, e sai-nos então a deformação segundo a direção 45 graus, desde que eu conheça as componentes do tensor das tensões. No caso dos tensómetros, que é o que vamos ver depois no exercício prático, o que nós vamos ter é 3 leituras dos tensómetros, e aí chama-se roseta de tensómetros, porque são um conjunto de tensómetros em várias direções. Eu, por exemplo, com 3 direções, com 3 tensómetros em 3 direções, vou conseguir determinar as componentes da deformação no plano XY. Portanto, e é isso que se usa muito em mecânica experimental, em reservatórios de pressão, por exemplo, para averiguar a segurança. Portanto, uma vez mais, esta é uma expressão muito análoga à que teríamos para as tensões. Portanto, vocês vão começar a reparar que nas expressões das tensões e das deformações há muita analogia na forma como se calculam as coisas. Portanto, reparem que eu posso fazer uma analogia muito simples entre
as tensões normais, não é, de tração e compressão com as deformações lineares ou deformações normais e também entre as tensões de corte e as distorções angulares. Portanto, eu aqui vou ter o cuidado de, na distorção angular, colocar aqui sobre 2, está bem? Portanto, uma vez mais, para que não haja qualquer tipo de confusão, são quantidades físicas completamente distintas, não é? Uma coisa são deformações que são distâncias relativas e, portanto, uma variação vá em percentagem de um determinado comprimento e outra coisa é uma tensão que, a grosso modo, será uma força sobre uma área, está bem? Mas a nível de raciocínio, podem verificar que essas expressões são absolutamente similares porque o formalismo que temos adotado é o mesmo. Portanto, e o mesmo se vai aplicar, por exemplo, para o cálculo das deformações principais. Portanto, uma vez mais, será um problema de valores próprios desta matriz, não é? E, portanto, vai funcionar da mesma forma. Portanto, um problema de deformações principais vai consistir em encontrar para esta matriz 3x3 os 3 valores próprios, que são as 3 deformações principais, e vai nos dar então um referencial onde só tenho deformações lineares, deformações normais, e não tenho deformações de corte ou distorções angulares. As direções principais, desde que o meu corpo seja isotrópico, ou seja, que as propriedades mecânicas sejam constantes ao longo das diversas direções do corpo, as direções principais para o tensor das tensões e para o tensor das deformações serão as mesmas, está bem? Então, num exercício onde se peça tensões principais, deformações principais e direções principais, vocês só precisam fazer o cálculo das direções principais uma única vez. Portanto, e por falar então em analogias, portanto, uma vez mais, tudo é muito similar, portanto, são dados agora aqui alguns exemplos. O da rotação entre referenciais, que é absolutamente análogo, portanto, quer considere-se o tensor das tensões ou os das deformações. Os invariantes são um outro exemplo onde podem fazer a analogia de forma muito simples. Aliás, para calcular as deformações principais ou extensões principais, podem usar ou o círculo de Mohr ou os invariantes. Portanto, reparem que a vossa equação característica é exatamente igual, uma vez mais, substituindo os sigmas por épsilons e os taus por gamas. Ou por este épsilon xy, portanto, uma vez mais, tendo em conta que sempre que virem aqui um épsilon xy é equivalente, só tem que ter em conta que este épsilon xy corresponde ao gama x y sobre 2. Então, vamos pôr agora isto para ficar... Portanto, nunca esquecer, porque isso é a origem de muitos erros nos exercícios. O epsilon xy é o nosso gama xy sobre 2, onde o gama é a tal distorção angular. Portanto, uma coisa interessante sobre a extensão volumétrica, ou seja, a deformação volumétrica, ela na verdade é igual ao invariante 1. Nós vimos uma coisa nas tensões, que era a tensão média hidrostática, que era o invariante 1 a dividir por 3, e aqui uma coisa interessante no caso das deformações é que, calculando o primeiro invariante, ou seja, a soma da diagonal, nós temos a variação de volume de um determinado corpo. Portanto, pronto, e aqui temos a nota final, que já tinha referido no slide. Portanto, direções principais de tensões e deformações coincidem desde que o material seja isotrópico, não é? Portanto, a isotropia não é algo muito comum, por exemplo, em estampagem de chapas, porque as chapas são obtidas por laminagem de um determinado lingote, não é? De aço ou de ferro, ou o que seja, e o processo de laminagem induz uma característica que é a anisotropia, ou seja, os grãos do material alongam-se numa determinada direção e, portanto, o material tem resistência distinta na direção de laminagem e, por exemplo, na direção a 90 graus com a laminagem. Mas é uma das simplificações que nós vamos admitir aqui na mecânica dos sólidos. O círculo de Mohr vai ser pensado da mesma forma, ok? A única diferença, eu vou fazer aqui um ligeiro croquis,
vamos ter no eixo vertical, ao invés de tensões de corte, vamos ter deformações de corte. Portanto, eu vou colocar aqui, então, vamos ter γ sobre 2. E no eixo horizontal, vamos ter, ao invés de tensões normais, vamos ter deformações lineares ou deformações normais. Mas vamos continuar na mesma a marcar os pontos x e y da mesma forma. Portanto, o ponto x do círculo de Mohr será igual à coordenada do εx e menos a coordenada do γ xy sobre 2, ou εxy, e o ponto y a coordenada do ponto de formação normal εyy e menos o γ xy sobre 2, ou menos xy. E de resto, tudo irá funcionar da mesma forma. Portanto, como calculavam as tensões de corte máximas, serão as deformações de corte máximas e por aí fora. Da mesma forma, o cálculo das deformações octaédricas, quer as deformações lineares, quer as deformações de corte ou distorção angular, segue tudo seguindo a tal analogia que vimos, não é? Portanto, onde considerávamos o sigma, agora é epsilon, onde considerávamos o tal corte, agora teremos γ sobre 2. E o mesmo também para a deformação volumétrica, a dilatação, e o tensor de desvio das tensões passa a ser agora chamado tensor das distorções puras, ou tensor distorcional puro. Ok? Vocês, na verdade, reparem que se eu fizer e agora vamos passar aqui ao slide seguinte. Portanto, o estado plano de deformação ele é extremamente similar em termos formais ao estado plano de tensão. Quer dizer que as componentes na linha 3 e coluna 3 do tensor das deformações desaparecem, ou seja, não há deformações lineares εzz, não há deformações de corte γxz ou γyz, e portanto o nosso tensor 3x3 passa a um tensor 2x2 com os outros termos todos iguais a zero, e uma vez mais, portanto, não vamos estar aqui a repetir o formalismo que fizemos para as tensões, mas de todo modo reparem que o que temos aqui são as equações paramétricas de um círculo onde as distâncias angulares são vistas em função de 2θ. Portanto, a semelhança do círculo de Mohr, uma vez mais, das tensões, os ângulos aqui serão medidos, serão sempre em dobro, não é? Comparativamente aos ângulos que nós vemos no referencial real. E por isso, uma vez mais, sendo o círculo de Mohr perfeitamente similar, tanto igualmente as fórmulas analíticas que nós determinamos, não é? E portanto, se bem se recordam, o centro do círculo de Mohr para as tensões era o sigma x mais y sobre 2, e portanto aqui naturalmente será com o epsilon x e y, e da mesma forma o raio, portanto, com uma nuance que por vezes esquecem-se, onde havia o tau xy, agora temos γ sobre 2, portanto é aqui 1 sobre 2 que vos aparece, mas pronto, continua a ser assim, portanto num determinado círculo de Mohr com deformações, portanto vamos na mesma continuar a calcular o centro e depois as tensões principais, ou deformações principais a aparecer então aqui nos pontos onde o círculo cruza o eixo, nesse caso o eixo das deformações normais ou deformações lineares. Mas pronto, a analogia é completa, e é por isso também que nós nas aulas práticas não iremos perder tantas aulas agora a introduzir isto. Portanto, vocês, o conhecimento que têm da análise de tensões vai ser muito útil, quer no 2D, quer no 3D, porque todos os raciocínios são bastante similares. Ok, pessoal? Então, aulas práticas da próxima semana já sobre isto. Portanto, é bom que vejam o vídeo e coloquem dúvidas se necessário. Até a próxima.